Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Nós vamos conversar hoje sobre a apreciação do patrimônio artístico amazônico e global na perspectiva crítica e histórica. E como detalhamentos nós temos a apropriação do patrimônio artístico amazonense de diferentes tempos e lugares e sua diversidade. Os espaços em âmbito local de recepção das produções artísticas. Então, na aula de hoje, nós vamos conversar sobre patrimônios artísticos e falar um pouco sobre o nosso patrimônio artístico amazônico. Vamos falar sobre patrimônio. Mas como assim patrimônio? Vocês já ouviram falar nessa palavra patrimônio? Então vamos conhecê-la. A palavra patrimônio vem do latim pater, que significa pai. É um conceito atrelado à noção daquilo que é passado como herança entre as gerações. Portanto, o significado de patrimônio cultural diz respeito a uma herança compartilhada entre os cidadãos, que carrega em si aspectos referentes à identidade daquela sociedade. Então, o patrimônio é uma herança, aquilo que a gente recebe. E quando a gente fala de patrimônio cultural, eu estou falando daquele patrimônio que a gente recebe enquanto sociedade. Né? Um aspecto cultural que a gente está recebendo ali, que é passado de uma geração, existe uma história por detrás disso. O patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como arquitetura, festas, danças, música, manifestações populares, artes, culinária, entre outros. Então, a gente vê aí que o patrimônio cultural é a nossa identidade, né? A gente está falando de festas, de momentos culturais, de culinária. Uma coisa que carrega mais a nossa identidade do que a culinária, né? Ainda mais o estado do Amazonas, que ele tem uma culinária muito específica, né? A gente tem preferências muito específicas. A gente é conhecido, inclusive, por conta dos nossos hábitos alimentares. O famoso pão com tucumã, banana e queijo, nosso x-caboquinho também chamado, né? Então, ele é uma referência na nossa alimentação, então faz parte da nossa identidade cultural. Os patrimônios culturais oficiais de uma região são escolhidos pelo Estado. No entanto, uma comunidade ela pode ter um patrimônio cultural que não necessariamente passou pelo reconhecimento burocrático do Estado. Quando eu estou falando de burocrático, eu estou falando daquela burocracia que existe para fazer um reconhecimento oficial de um patrimônio cultural. Porque muitas vezes, para você ter o reconhecimento daquele oficial, passa por todo aquele processo burocrático. Mas, em alguns lugares, existem ali os seus patrimônios culturais que nem chegaram a ser reconhecidos oficialmente, digamos assim, pelo governo. Mas são patrimônios, são elementos muito específicos daquela comunidade, daquela sociedade, né, que é passado de geração a geração. Aquele conhecimento, aquela festa popular. Muitas cidades do interior do estado possuem festas populares bem específicas. Então, são também ali, né, fazem parte de um patrimônio cultural. É comum as comunidades do interior terem, muitas vezes, em torno de festas religiosas, celebrações de santos, muitas vezes, mas tem elementos que fazem parte desse patrimônio cultural, mas não chega a ser reconhecido oficialmente. O patrimônio artístico e cultural de um povo é um bem que ele precisa ser preservado, sob pena de se perder a própria identidade. Eles nos servem de referência histórica, social e econômica. Guarda as nossas memórias, conta a nossa trajetória e, de certa forma,
projeta o que seremos no futuro. Olha a importância, né, gente, desse patrimônio artístico e cultural. Ele carrega o que nós somos, ele carrega a nossa história. A gente tem referências de avós, bisavós que participavam desses momentos, né? Então, isso carrega a nossa história. Por isso que é importante nós valorizarmos, nós cuidarmos principalmente, né? A gente vem falando de várias manifestações artísticas, a gente está tentando entender como a arte ela se manifesta dentro da sociedade, como ela se manifesta em nós mesmos. Então é importante a gente entender que isso precisa ser valorizado. O patrimônio artístico e cultural ele faz parte da nossa identidade, ele mostra quem nós somos, ele mostra a nossa história, os nossos hábitos, os nossos costumes. O estado do Amazonas, ele basicamente é repleto de uma cultura indígena muito forte. Costumo falar que tem sangue indígena correndo aqui nas nossas veias, sou nascida no estado do Amazonas. Então a gente precisa se orgulhar, a gente precisa cuidar desses elementos. O patrimônio cultural é dividido em dois grupos, que variam de acordo com a sua natureza. São eles o patrimônio imaterial e o patrimônio material. Olha só, o patrimônio cultural, ele é dividido no patrimônio imaterial e patrimônio material. Além desses, há também o patrimônio artístico, que reúne bens artísticos, e o patrimônio natural, referente aos bens naturais de uma região. Então, a gente vai conhecer agora um pouco sobre o patrimônio imaterial e o patrimônio material para a gente conseguir entender essa diferença. Tá, professora, o que é o patrimônio imaterial? Vamos dar uma olhada? É o tipo de patrimônio considerado intangível e abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, as danças, músicas, saberes, costumes, formas de expressão, entre outros. É intangível, gente. A gente não consegue pegar, certo? A gente não consegue, né? Ele é intangível, então ele abrange várias expressões. Música, saberes. Então, esse é o nosso patrimônio imaterial. Vamos ver alguns exemplos do patrimônio imaterial? Vamos lá. Os exemplos de patrimônio imaterial. A gente tem o tambor de crioula do Maranhão. Olha só, é um patrimônio imaterial. Mais um que nós temos é o frevo. Olha só, o frevo de Pernambuco, ele é um patrimônio imaterial. O frevo é uma dança, né? Então, ele é um patrimônio imaterial. Outro que nós temos, o carimbó do Pará. Olha só, também é uma dança e é um patrimônio imaterial. Outro exemplo que nós temos é a festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim, que acontece na Bahia. E é uma festa muito conhecida, principalmente lá na área do Nordeste, né? É a festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim. É uma festa. Outro exemplo que nós temos, ritual Yokawa do povo indígena Eneuene Nauê. A gente tem até uma imagem. Olha só, é um ritual indígena, gente. É um momento que acontece aquele ritual. Isso é um patrimônio imaterial, como nós vimos. Aquilo que a gente não consegue tocar, não é uma obra física, digamos assim, né? A gente não consegue visualizar ali, fica paradinho, estático lá. Não, ela é dinâmica, é uma dança, é uma festa, certo? E o patrimônio material? O que seria esse patrimônio material? Diz respeito aos bens materiais, ou seja, tangíveis de um povo. Aquela que a gente pode pegar, o que é tangível. Abrange os museus, monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas, etc. Vamos ver alguns exemplos de patrimônio material. Vamos lá, o primeiro, Centro Histórico de Ouro Preto. É um patrimônio material. Nós estamos vendo aí imagem do Centro Histórico de Ouro Preto. Mais um patrimônio material, o Museu Histórico Nacional, que fica no Rio de Janeiro. Nós estamos vendo aí uma imagem do museu. Mais um exemplo que nós temos é o Conjunto Arquitetônico de Paraty. Aí a gente está vendo uma imagem de algumas casas.
é tangível, a gente consegue ver, a gente consegue pegar. E outro exemplo que nós temos de patrimônio material é o Centro Histórico de Olinda. Aí nós estamos vendo uma imagem desse centro histórico. Isso é um patrimônio material. E já que a gente está falando de patrimônio material, vamos puxar um pouco a brasa para a nossa sardinha? Olha, onde a gente adora que a gente consegue visitar vários lugares, né? E a gente veio aqui porque a gente precisa falar do patrimônio do nosso estado, não é verdade? Do estado do Amazonas. Vamos conversar sobre o Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas ele foi inaugurado em 1896 e é a expressão mais significativa da riqueza da região durante o ciclo da borracha. A cidade era uma das mais próximas do mundo, embalada pela riqueza advinda do látex da seringueira, que era um produto altamente valorizado pelas indústrias europeias e americanas. Por isso, necessitava de um lugar onde pudessem se apresentar as companhias de espetáculos estrangeiras e a construção do teatro, assim, era uma exigência da época. Ou seja, a população estava mudando, a gente estava vivendo um momento muito rico por conta do ciclo da borracha. Então, a sociedade precisava de um espaço adequado para receber os grandes espetáculos. Então, vamos construir um belo teatro, não é verdade? O projeto arquitetônico, ele foi escolhido, foi de autoria do Gabinete Português de Engenharia e Arquitetura de Lisboa. E hoje é o principal patrimônio cultural arquitetônico do Amazonas, que foi tombado como patrimônio histórico pelo IPHAN em 1966. Então, a gente tem o nosso Teatro Amazonas maravilhoso. Ele foi tombado, sim, como patrimônio histórico. Agora a gente vai ver um vídeo que a gente vai ver um pouco desses elementos, desta estrutura do nosso teatro. Olá, eu sou a professora Gabriela e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre um monumento magnífico que temos no nosso estado, que é o Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas é a expressão mais significativa da riqueza que ocorreu na cidade durante o ciclo da borracha. Ele foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional em 1966. E o Teatro Amazonas ele tem alguns locais que são específicos, né, que têm estruturas específicas dentro do teatro. Um deles é, por exemplo, o Salão Nobre. O próprio nome se encarrega de dar a dimensão artística desse espaço para o teatro. Ao entrar no salão, é possível permanecer com o olhar fixado em algum lugar. A cabeça gira, o pescoço entorta, então a visão lhe conduz a um êxtase de percepções. São muitas obras que tem nesse salão, né? No teto, nós temos a pintura de Ângeles, que é a glorificação das belas artes na Amazônia, né? Ela tem elementos regionais e clássicos e tem uma perspectiva e um olhar específico do artista. Nas paredes do salão são retratadas as belezas da floresta tropical. O avanço tecnológico, como por exemplo naquela época o barco a vapor, né? E uma das obras mais impactantes mostra Peri salvando Ceci no clássico romance O Guarani, de José de Alencar. Outra estrutura muito importante do teatro é a sala de espetáculos, onde acontece, né, toda a mágica. A sala de espetáculos do Teatro Amazonas ela tem capacidade para 700 pessoas, distribuídas entre a plateia e os 3 pavimentos dos camarotes. O plafond, que seria o teto da sala de espetáculos, né, ele apresenta 4 telas, né, 4 pinturas, pintadas em Paris, pela casa Carpezot. As imagens, né, dessas obras, elas retratam alegorias à música, à dança, à tragédia e também uma homenagem ao compositor brasileiro Carlos Gomes, que foi o autor, né, da ópera O Guarani. Além dessas alegorias, a pintura ela inclui uma espécie de ilustração de suporte para o grande lustre dourado com cristais venezianos. Para alguns, essa sustentação, né, ter o lustre lá no meio, é na verdade uma homenagem aos franceses, simbolizando a Torre Eiffel. Já as colunas do piso térreo, né, as colunas que ficam na sala de espetáculos, contam com máscaras que homenageiam compositores e dramaturgos. Entre eles Aristófanes, Molière, Rossini, Mozart e Verdi.
E um elemento muito importante do Teatro Amazonas é o pano de boca. Originalmente, o pano de boca foi confeccionado em 3 panos frontais, para o palco. Eles utilizaram para pintar óleo sobre tecido. Hoje, a gente tem preservado apenas 2 desses panos de boca, sendo que um está em uso, o outro ele fica em restauro. A pintura O Encontro das Águas, do Rio Negro e Rio Solimões, do Crispim do Amaral, que embeleza esse nosso pano de boca. Um detalhe importante é que o pano ele não é dobrado ou enrolado, ele fica fixo. Ele se movimenta somente na vertical, então ele só sobe e desce, porque isso é fundamental para a preservação das obras que estão pintadas ali. E a nossa cúpula do teatro. Ai, a cúpula é linda, gente. Concebida pela Casa Corte-Ferres, de Paris, em 1895. Ela tem estrutura em aço e ela é revertida de cerâmica policromada. As telhas vidradas e esmaltadas vieram da Alsácia, que é uma região entre a Alemanha e a França, em forma de escamas de peixe. Elas receberam cores verde, amarelo, vermelho, azul, representando o colorido da floresta e dos pássaros da Amazônia. A cúpula do Teatro Amazonas, a gente consegue vê-la bem de longe. Então, a gente viu aqui brevemente algumas das estruturas do nosso teatro para a gente poder sempre contemplar a beleza dele. Que lugar incrível esse nosso Teatro Amazonas, não é verdade? Então, o Teatro Amazonas, de estilo renascentista, tornou-se um dos monumentos mais conhecidos do Brasil e, consequentemente, o maior símbolo cultural da cidade de Manaus. É a expressão mais significativa da riqueza na cidade durante o ciclo da borracha, sendo tombado como patrimônio histórico nacional em 1966. A gente vai ver agora um pouco de como é, mais ou menos como é o Teatro Amazonas na parte externa dele. Vamos dar uma olhada? Olha só, aqui a gente tem uma representação do nosso Teatro Amazonas. Olha a cúpula, que coisa maravilhosa, gente. A referência que ela faz com as cores em relação à nossa bandeira nacional. A gente tem aqui a parte da entrada do teatro. E, assim, vale ressaltar que, como ele é um patrimônio, esse tom de rosa que ele tem, que ele é pintado, ele não pode ser mudado, tá, gente? Essa estrutura que ele tem, as cores que ele é pintado, não podem ser alteradas justamente por ele ser um patrimônio histórico. E vamos conhecer um pouco mais sobre a história do teatro. Ele foi criado no período em que Manaus transforma-se numa cidade com padrões europeus. Ela era conhecida como a Paris dos Trópicos. Entre 1898 e 1910, a borracha foi o segundo produto da exportação brasileira, perdendo apenas para o café. Olha a importância do que estava acontecendo aqui. E aí, teve a necessidade da construção e foi elaborado o projeto Teatro Amazonas. Em 1881, o deputado Antônio José Fernandes Júnior apresentou o projeto para a construção de um teatro em alvenaria, na cidade de Manaus. A ideia era construir um teatro que não fosse uma simples casa de espetáculos, e sim um majestoso edifício que aproximasse Manaus de uma capital e arquitetura europeia como Paris. A construção de um teatro na cidade de Manaus foi uma exigência daquela região, que passou a conhecer um progresso econômico e cultural. Era um teatro de elite para aquela sociedade enriquecida. A necessidade de se construir um teatro, uma estrutura que fosse capaz de abraçar aquela sociedade que estava emergindo, a gente estava no auge do ciclo da borracha, então queriam sempre o que pudesse ter de melhor. Vamos falar mais um pouquinho sobre a cúpula, da área externa do Teatro Amazonas. A cúpula é composta por 36 mil peças de escama em cerâmica esmaltada e telhas vitrificadas vindo da Alsácia. Ela foi adquirida na Casa Corte-Ferres, em Paris. A pintura ornamental é de autoria de Lourenço Machado. O colorido original em verde, azul e amarelo é uma analogia à exuberância da bandeira brasileira. Que coisa mais linda esse nosso teatro, não é verdade? Então, ele traz essa exuberância, ele traz a majestosidade que estava acontecendo naquele momento. E hoje, ele é o nosso patrimônio, Então, é por isso que é importante a gente estar sempre cuidando e zelando.
E a gente vai conhecer outros patrimônios, por exemplo, a caixa d'água, ou também conhecida como reservatório de Mocó. Olha aí a imagem da caixa, do reservatório, né? Magnífica obra em estilo neorrenascentista. Foi inaugurada em 1899 durante o período áureo da borracha. Olha aí o período áureo da borracha trazendo mais patrimônio para a gente. O reservatório, que abrange uma área com cerca de 1.000 metros quadrados, ele foi planejado e construído com o objetivo de solucionar os problemas de abastecimento de água que atingiam a cidade no final do século XIX. Então, olha só, foi construído para solucionar um problema e a construção dele foi tão elaborada, ela é tão bonita, que se tornou um patrimônio, né? Então, ele foi idealizado para solucionar um problema. Destaque-se pela imponência de sua estrutura interna, toda em ferro importado da Inglaterra, que suporta 2 enormes tanques metálicos instalados no espaço superior da edificação. Tombado pelo IPHAN em 13 de março de 1995, o reservatório do Mocó abastece ainda hoje parte da cidade de Manaus. Olha que legal, ele não é só um patrimônio histórico, ele ainda está na sua função, ele ainda hoje abastece parte da cidade de Manaus. Assim como o nosso Teatro Amazonas, ele continua a todo vapor com várias apresentações que acontecem lá dentro. Outro patrimônio que o estado do Amazonas possui é o Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Vamos conhecer um pouco dele. Um dos mais importantes centros de comercialização de produtos regionais em Manaus, foi construído no período áureo da borracha. Já falei aqui várias vezes. Olha quanta coisa o período da borracha trouxe para a gente. Aí a gente tem a imagem do Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Por ser um dos principais exemplares da arquitetura de ferro sem similar em todo o mundo, foi tombado em 1º de julho de 1987 pelo IPHAN. Olha que legal! Ele é um exemplar de ferro, de uma arquitetura de ferro, sem similar, sem igual em todo o mundo. E mais uma vez a gente traz a relação do ciclo da borracha, da importância do ciclo econômico da borracha para a construção desses patrimônios que até hoje nós temos. E vamos falar mais um pouco sobre o mercado. Sobre a bandeira do portão principal, existe uma cartela cravada com o nome Adolfo Lisboa, que na época da construção era prefeito da cidade de Manaus. Posteriormente, Lisboa deu o nome ao mercado. Então, hoje, ele recebe o título de Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Então, ele é um monumento incrível também, que fica localizado no centro de Manaus, e ele é muito visitado por turistas, porque lá dentro do Mercado Adolfo Lisboa existem vários comerciantes que estão lá colocando os produtos regionais à venda, então é muito comum que os turistas façam visitação. Vamos ver agora um videozinho que vai mostrar um pouco sobre o mercado para a gente. No vídeo a gente conseguiu perceber que tem, né, os boxes que eles chamam, que são lá os locais que os vendedores ficam alocados vendendo. E ali a gente tem muito elemento da cultura indígena, porque os turistas gostam, eles têm prazer em comprar esses elementos para ornamentação, para ter uma lembrança da visita também. Então, muitos elementos de referência à cultura indígena são vendidos lá também. E elementos da nossa alimentação, que a gente também viu que a alimentação, ela faz parte do nosso patrimônio. Então, muito da nossa alimentação está lá, tanto para os turistas provarem, os nossos peixes, a bala de cupuaçu, o doce de cupuaçu, entre tantos outros, né, alimentos que nós temos típicos da nossa região. Vamos falar sobre mais um patrimônio, que é o nosso relógio municipal. Construído em 1929, sendo autor do projeto o amazonense Coriolano Duran,
possui estilo neoclássico e engrenagem de origem suíça. Nele há 2 mostradores. Em um deles há a inscrição latina Vulneram omnes ultima necar, que significa todas ferem. A última mata. A gente tem aí a imagem do relógio municipal. Ele fica também no centro de Manaus, inclusive ele fica um pouco próximo do Mercado Adolfo Lisboa. Olha só, ele foi construído em 1929 e ele tem uma engrenagem de origem suíça. O relógio funciona mesmo, a gente consegue, né, ver as horas quando está lá pela área do centro. O patrimônio cultural imaterial do Amazonas, ele é indissociável da presença indígena em toda a Amazônia, sendo que o estado concentra a maior população do país. São mais de 120 mil pessoas de 66 etnias que desenvolveram 29 línguas distintas. Olha a grandiosidade, né, da presença indígena em toda a Amazônia. E, sendo assim, o patrimônio cultural imaterial, ele é indissociável, não dá para a gente desvincular o nosso patrimônio imaterial da cultura indígena. Mais uma vez, eu venho repetir, tem sangue indígena correndo aqui, gente. É normal que os nossos costumes, né, que a nossa cultura ela seja voltada para a identidade indígena. Entre as ações de pesquisa e reconhecimento, o IPHAN realizou o levantamento de referências culturais no Alto Rio Negro, rota cultural de Uareté a Manaus, um trajeto de quase 1.000 quilômetros. Isso é um trecho que a gente pegou aí do IPHAN, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, do final do ano passado. Ele realizou esse levantamento, né, das referências culturais, para a gente ter noção desse patrimônio imaterial. Esse processo resultou no registro como bem imaterial a cachoeira de Iauareté, lugar sagrado dos povos indígenas dos rios Uaupés e Papuri, no município de São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, e do sistema agrícola tradicional do Rio Negro, tendo como base os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. Então, a gente faz referência a 2 patrimônios imateriais, que é a cachoeira e o sistema agrícola. Então, foi tido como patrimônio histórico, que ele faz, depois desse estudo que foi feito, e a gente tem aí um exemplo desses 2 elementos. A gente vai ver aí uma imagem que traz para a gente uma referência do que seria, né, essa questão agrícola. A gente está vendo aí um senhor fazendo farinha, que mais uma vez a gente traz essa importância, né, da valorização da nossa identidade cultural, que é um elemento muito forte da nossa história, da nossa cultura. Hoje, tenho certeza que muitos municípios fazem a farinha desse formato aí, né? E, então, isso é um patrimônio imaterial. Mais uma vez, eu venho reforçar aqui que a gente precisa valorizar e cuidar desses bens. Nós conversamos na aula de hoje sobre o Teatro Amazonas, sobre o Mercado Adolfo Lisboa, sobre o Reservatório do Mocó, sobre o relógio municipal. Todas essas estruturas, esses patrimônios materiais, né, eles estão há muitos anos aqui e é comum só serem visitados por turistas. Olha que coisa interessante. A gente encontra muito cidadão amazonense que não conhece presencialmente esses patrimônios. Então, é importante a gente valorizar, a gente conhecer e a gente cuidar. E quanto ao patrimônio imaterial, que nós vimos que é aquilo que a gente não consegue, que é meio intangível, ele é quase que um conceito. Por exemplo, o sistema agrícola, né, que o IPHAN ele tombou como patrimônio imaterial. Ele é um sistema, né, a forma como as coisas são cultivadas, a forma como se faz farinha, né? A gente tem muita gente, quando a gente anda pelo interior do estado, a gente ainda consegue encontrar muitas casas de farinha, os lugares que eles fazem, né, a farinha, que é um elemento da nossa alimentação, olha aí, entrando, fazendo a relação com a questão da alimentação, né, dos nossos hábitos. É comum o amazonense ele come peixe com farinha.
né? Então, faz parte da nossa identidade cultural. Quando eu estou falando de patrimônio artístico-cultural, eu estou falando da identidade de um povo, eu estou falando da história daquele povo, eu estou falando de uma forma de a gente olhar aquele elemento e já fazer uma relação direta com a sociedade a qual ele pertence. Quando olha-se uma foto do Teatro Amazonas, imediatamente já se visualiza, esse é o Teatro Amazonas, ele está situado no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, e ali dentro acontecem vários espetáculos de vários lugares do mundo, vários artistas do mundo fazem questão de conhecer o Teatro Amazonas e também de se apresentar no Teatro Amazonas por conta de todo o contexto histórico que ele carrega. Então, é muito importante que a gente tenha sempre em mente a valorização do nosso patrimônio cultural.